Mas lá está, a primeira vez que eu fiz um rally, eu disse: isto aqui é a minha paixão. Olá, malta! Estamos no Sumo de Laranja, numa semana que é mais curta e num fim de semana que é maior. Não fosse uma semana de Páscoa e se fosse de ralis, trocávamos os ovos da Páscoa pelas minis. Hoje, connosco, Alexandre Camacho. Alexandre, é um condutor de domingo? De domingo, eu ando ao domingo também, mas se é para dizer se ando devagar ou depressa, eu por acaso normalmente ando mais devagar do que muita gente que eu conheço, principalmente as mulheres. Mas já está, não é daqueles que dá vontade de ultrapassar e quando se ultrapassa ainda se olha para o lado para ver quem é. Não, eu às vezes, por acaso, há pessoas que passam ou que veem que sou eu e ultrapassam. Às vezes penso que pode ser para picar ou não, mas eu não ligo assim. Os que ultrapassam não correm o risco de ficar depois ali, olha o Alexandre Camacho, e a seguir já não acaba a ultrapassagem. Pois, às vezes acontece, mas eu como tenho que cumprir, e todos os cidadãos têm que cumprir as regras de condução, portanto, e de trânsito. Eu principalmente tenho que cumprir mais ainda porque portanto, para fazer os rallies é preciso a carta de condução. Portanto, se ficassem a carta... Não convém correr muitos riscos. Exatamente. É profissional de rallies. Como é que é abdicar um pedacinho da vida pessoal e até profissional? Porque tem 2 vezes por dia, assim, numa situação de pré-época desportiva. Como é que lida com essa situação? Bem, eu digo que sou um profissional amador de rallies. Porque eu sou amador, mas encaro de uma maneira profissional. Porque isso não é a minha vida. Infelizmente não ganho, portanto a vida não é esse o meu principal trabalho. Mas realmente o meu empenho e dedicação faz com que seja um bocadinho mais profissional, porque treinando, como disse bem, de manhã e à tarde, agora com esta história do confinamento é mais difícil, porque pronto, temos que estar em casa mais cedo, mas antigamente os bidiários eram portanto, aconteciam com regularidade, mas o treino agora, sendo uma vez por semana, acordar às 6 da manhã é um bocado difícil, mas tem que ser. E o treino é mais exigente também, como é só uma vez? É mais ou menos, torna-se mais exigente. Eu, ao fim do dia, eventualmente, em vez de fazer mais um treino de ginásio, opto por, se calhar, correr. Portanto, já não é tão exigente, mas sim, existe sempre uma parte ao fim da tarde, entre as 6 e as 7, que é quando saio do trabalho, conseguir ali correr uma meia horinha já é muito bom. Toda essa preparação física é exigente, ela existe. Acha que as pessoas acham que é só chegar, sentar-se ali no banquinho e acelerar? Acho que a maior parte das pessoas, mas é assim, lá está, isto com a evolução das redes sociais e do próprio conhecimento das pessoas e querer saber mais, eu acho que vai um bocadinho desmistificando essa parte, mas antigamente... E há muita gente ainda hoje em dia que pensa que andar no carro de rally ou fazer rallies é chegar, sentar, dar a chave e andar. Por trás não existe tanto este trabalho e que pensam que pronto, para ganhar é preciso ter o melhor carro, e não é bem assim. Existe um grande trabalho, para além do grande trabalho do piloto, há sempre o copiloto e há o treinador, e há o preparador físico, e há os mecânicos, e há o chefe de mecânicos, e há o engenheiro. Portanto, veja a dimensão que existe por trás de uma equipa, que para mim, lá está, podemos estar a dizer assim, o Alexandre ganhou o campeonato. Não, foi o Alexandre e a equipa do Alexandre. Portanto, todos eles ganham comigo. Faz parte da equipa o Marcos Gil. Exatamente. Que é com quem treina. Sim. Já tivemos cá o Marcos Gil, já agora Marco ainda não me ligou por causa aqui do orçamento dos treinozinhos. Treinar com o Marco deve ser assim, posição exigente.
e já treina há muito tempo com ele. Olha para ele e já sabe o que é que ele quer. Sim, eu já treino com o Marco, já perdi a conta dos anos, mas sim, lá está, nós treinamos e ele treina, há sempre mudanças de treino para não haver, aliás, haver o inesperado é bom, porque o inesperado também acontece no rally. Exatamente. Portanto, ao contrário portanto, provas de circuito numa pista, todas as voltas, aquela curva é igual, está sempre igual, portanto, nunca há diferenças. No rally, as curvas são todas diferentes e nunca sabemos o que é que vamos encontrar porque passamos uma vez só. Portanto, treinamos para estar principalmente concentrados ao máximo. A preparação, portanto, para não haver fadiga muscular e também para ter essa concentração máxima significa para estarmos preparados ao inesperado e por isso também há um tipo de treino para isso e lá está, eu chego, nunca sei o que é que vou fazer, ele diz, faço, eu às vezes reclamo mais, outras vezes reclamo menos, portanto é um bocadinho assim. Na equipe existe o Marco Gil, os mecânicos, muita gente envolvida. Quando chega o carro até si e percebe que ele está como gosta e que pode fazer dele o que quer, qual é a sensação? É uma sensação muito boa porque sabemos que temos todas as armas para lutar pelo rally. E a última vez que isso me aconteceu fui no Rally Vinho Madeira de 2019, onde numa primeira parte do rally o carro estava rápido, mas não estava ainda como eu queria, e uma pequena alteração quando viemos à assistência, comentei com o engenheiro, e uma pequena alteração de nada, quando começámos a classificativa seguinte, eu durante, fiz, sei lá, uns 500 metros, e disse para mim, isto está como eu quero. E a verdade é que foi nessa própria classificativa, batemos o recorde por 4 ou 5 segundos e fomos batendo os recordes, portanto, nessas classificativa após classificativa. Significa que eu tinha conseguido ter o carro ali mesmo na mão e pronto, isso faz com que as coisas funcionem e começam a fluir de uma maneira diferente. Um pormenor faz toda a diferença. Um pequeno pormenor que faz uma grande diferença. Exatamente. Fala-se muito agora de carros motorizados elétricos. Acha que isso seria uma realidade aplicada ali no rally? É assim, eu acho que quando isso acontecer o Alexandre já não vai lá estar, porque ainda falta muito. Eu acho que ainda falta muito para essas regras virem para um campeonato regional ou mesmo um campeonato nacional. Penso que isso vai começar no Mundial, aliás penso que no próximo ano vão começar a existir os híbridos, portanto gasolina e uma parte elétrica, mas penso que, aliás, eu acho que o rally não tem essa essência, portanto, mas a verdade é que depois as marcas andam nos rallies e apostam nos rallies para desenvolverem e para mostrarem os carros à população em geral, portanto, é tipo um veículo de marketing, no fundo, para tentar vender mais. Portanto, se houver um elétrico a ganhar da marca XYZ, as pessoas podem ter tendência mais para XYZ. Mas mesmo hoje em dia não é o elétrico que me satisfaz ainda ou que me convence ainda. Conduzir um carro automático não é para sair. Não, eu até gosto. No dia a dia, sim, no dia a dia é muito mais confortável do que andar a muitas velocidades, mas lá está. Eu acho que há muito mais pessoas fanáticas por carros do que eu. Eu gosto da competição, eu gosto dos rallies, eu gosto daquela vertente competitiva e adoro rallies. Mas se me forem dizer, Alexandre, qual era o teu carro preferido? Eu não sei. Eu ainda ia ter que ver o que é que existe no mercado
para decidir. Mas há pessoas que já têm aquele sonho, aquele carro de sonho, aquela... Portanto, eu acho que essas pessoas ainda gostam, se calhar, um bocado mais de carros do que eu. Eu não sou uma pessoa para estar numa conversa constantemente a falar de carros. Não, eu gosto de falar de tudo e podemos falar de rallies um bocadinho, mas não de carros na generalidade. Também fala de futebol. Gosto de falar um bocadinho de futebol, mas depois quando entra mais no fanatismo, eu chamo os meus amigos fanáticos pelo clube que eu admiro, e eles depois tratam de ir buscar o 1980, o recorde e não sei o quê. Portanto, mas sim, gosto de ver um bom jogo de futebol e obviamente, principalmente bons jogos, gosto de ver. O Alexandre gosta de velocidade, é certo? Sim, gosto. E de alturas? Tenho vertigens. Não aguenta ali uma boa altura? Eu tenho vertigens, tenho claustrofobia e depois toda a gente pergunta como é que andas num carro rally super apertado e a passar em estradas onde tem abismos, mas a verdade é que na altura esquecemos disso tudo. O fogo de artifício vai cá em baixo? Não vai lá acima? Não vou lá acima, não. Quanto muito é um terraço. Só. E é cá atrás. Exatamente. Alexandre, massa de sol. O que é esta receita? Massa do sol, isso é a receita da minha filha. A minha filha que... pronto, eu sou pai solteiro, não é? Portanto, eu vivia... a minha filha cresceu comigo, portanto, temos o guarda partilhado, fica uma semana comigo, uma semana com a mãe. Quando estava comigo, pronto, quis que ela também ajudasse ali, então, a fazer a refeição. Não só para isso, mas também para pôr lá a comer mais. Portanto, pôr lá a comer mais, comecei aqui a imaginar qualquer coisa. Então, decidi fazer uma vez uma massa que levava caril ou açafrão, que é amarelo, não é? Depois fiz, ela achou piada e disse, pai, a massa do sol, e então quase todas as E agora semanas, ela já come massa? quando fica... Não, ela come, mas é sempre aquela refeição que eu digo massa do sol e ela diz que sim, e pronto, e come bem. Massa do sol acompanharia ali com... Mas espera, a regra seria... Ela cozinha e o pai lava a louça? Não, ainda não, mas ela ajuda. Ela ajuda nas tarefas. Ajuda. Então, o que é que se pode acompanhar ali com uma massa do sol? Para beber? Para beber... Uma Coca-Cola zero? Não, ela Coca-Cola zero tem direito a uma vez por semana, que normalmente é o sábado. De resto, todos os dias água. E sumo de laranja, não? Sumo de laranja, ou se calhar ao pequeno almoço. A sempre tem muita energia, de muitas vitaminas. Mas ela é adepta de laranja. Perfeito. Já desde pequena. Perfeito. Não é qualquer um que mete ali um Porsche a andar de lado. Já pensou alguma vez nas corridas de velocidade de pista? Eu já fiz. Portanto, eu comecei nos karts, depois fiz 2 anos de Fórmulas, Fórmula BMW e Fórmula 4. E depois fiz 1 ou 2 corridas portanto, num troféu Porsche, e até partilhei uma dessas corridas foi em, portanto, resistência, e partilhei essa corrida com o Bernardo Souza. Mas lá está, a primeira vez que eu fiz um rally, eu disse, isto aqui é a minha paixão. Não sei se era por já ter nascido na ilha dos rallies, não é? Que isto no fundo é verdade, os rallies aqui são muito conhecidos, mas a verdade é que na pista era um bocadinho, não digo chato, mas aquilo é sempre a mesma coisa. Mas é quase. Não, e depois há uma vertente que me chateava um bocado, que era, muitas das vezes haviam desistências que eram provocadas por outros, portanto, se me batessem, eu podia desistir. Assim no rally, se eu desistir por acidente, a culpa será minha e não será do outro. Portanto, essa parte é... Ou das levadas. Ou das levadas. Às vezes ali são às vezes quando é mal medida as coisas. Já falámos várias vezes da equipa. Sabemos que é preciso uma boa equipa, é preciso persistência, é preciso exigência, trabalho.
E como é que é ter um copiloto que demonstrou a disponibilidade para ser candidato ao Funchal? Acha que ele está farto de andar à pendura, tanto na política como nos rallies, e agora quer ser ele a conduzir? Eu acho que há tempo para tudo e acho que os passos, vindo, lá está, eu vou falar contra mim. Contra mim quer dizer, o conhecimento que eu tenho do Pedro, que já tem 12 anos para aí, já é existe muita cumplicidade, muita amizade, e eu sei muito bem, portanto, o que é que vai na cabeça dele, e acho que cada passo que ele dá é um passo certo, e é um passo portanto, é um passo que tem que ser dado, e obviamente terá sempre o meu apoio nesse aspecto, e acho que é um bem e é um ponto positivo para todos nós. Por isso acho que sim. Vai votar Pedro Calado? Olha, eu já posso ter o meu voto antecipado. Mas É sim, suspeito, mas... é suspeito, mas sim. Qual foi assim o episódio mais caricato que já vos aconteceu ali nos rallies? Epá, sei lá, já acontecendo tanta coisa. Eu acho que tudo o que nos aconteceu nós conseguimos dar a volta. Aliás, o principal é isso, é sempre que nos acontece uma coisa menos boa, é conseguir ter a calma, e aliás, lá está, o Pedro nesse aspecto, nós somos muito iguais, e ao mesmo tempo há ali uma diferençazinha. Eu se calhar não consigo manter tanto a calma que ele tem, que eu às vezes digo, e é por isso que nesse aspecto acho que nos completamos, e é conseguir passar rapidamente portanto à fase seguinte, de esquecer o que aconteceu de menos bom, e passar a começar tudo novo, e com o mesmo objetivo, com a mesma garra e dedicação. Não discutem, estão numa corrida. Existe o copiloto a dar informações, naturalmente, e o piloto a seguir supostamente as indicações do próprio copiloto. Tu já cala-te, rapaz. Por acaso não. Por acaso, e agora pensando bem, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E eu acho que é exatamente ao contrário. É também por isso que corre bem e tem corrido bem todas as vossas prestações? Aliás, o nosso entrosamento é de maneira tal que existe... às vezes eu olho para ele e nós estamos a olhar para outra coisa qualquer, e sabemos, e parece que estamos a ler o que é que ele está a dizer sem ele estar a dizer. Portanto, existe portanto, um entrosamento tão grande que é fácil, e obviamente com isso existe, e ele sabe. Aliás, eu sei perfeitamente que quando era de Porsche ele não gostava nada do Porsche, exatamente pelas atravessadelas. Eu atravessava e eu sentia que ele travava ali qualquer coisa na voz, e eu, como percebia isso, eu dizia vamos, e o meu vamos era para ele perceber que eu sabia o que é que ele estava a fazer. Exato. E exatamente ao contrário, ele muitas vezes incentiva, porque sabe que nós estamos a ir bem, e para mantermos o ritmo, para essa confiança no outro é importante. Exatamente. Portanto. Alexandre Camacho, acho que está a correr bem, mas agora vamos passar à segunda fase, à segunda parte da entrevista. É que corre mal. Vamos ver. Normalmente corre mal. Aqui o que nós vamos fazer é, eu vou lançar alguns nomes ao ar, e o Alexandre vai ter de responder ao copo cheio ou ao copo vazio. Okay. Copo cheio, naturalmente positivo, uma coisa positiva, e o vazio não. Pedro Calado, já agora? Esse é derramar um copo de litro e meio. Rally Sata Açores.
Rally Sata Açores, era um copo cheio se eu gostava de fazer, portanto é um copo médio, não é? Porque é um rally que eu gostaria de fazer, mas não tem sido possível. Grupo B. Um grupo B, copo cheio. E o Rally Vinho Madeira? O copo muito cheio. Esse é de garrafa. Pedra do tamanho de uma bola de futebol. Epá, isso é um copo sem fundo. Muito negativo, muito vazio. Aliás, não enche. A torneira pode estar aberta e não enche. Tem buraco. Tem buraco. Bruno Magalhães. Esse, então, votava juntamente com o anterior. Futebol. Futebol é médio. Ou cheio ou vazio? Pode ser cheio. Cristiano Ronaldo. Muito cheio. E o Miguel Nunes. Miguel Nunes é um copo cheio porque é um bom adversário. Timo Vespas. Cheio, muito cheio. E o Pedro Paixão? Pedro Paixão, cheio. É o futuro? O Pedro Paixão pode ser o futuro. Depende dele e depende de quem está com ele. O Peugeot 207 S2000. Cheio. Porquê? Porque foi um carro que foi com o carro que eu fui a primeira vez campeão de regional, aliás, as primeiras 2 vezes, e depois infelizmente fui quando tive que parar, portanto se calhar meio. Já não está tão cheio. Traz alegrias e tristeza. Não sei bem. Classificativa Rosário. Achei. Ela é a melhor do mundo? A minha classificativa preferida nem é o Rosário, é mais a classificativa da Ponta do Pargo, Santa, conhecida Santa. Mas a do Rosário é sem dúvida uma classificativa que, se calhar, se mostrarmos a qualquer piloto do Mundial, vão dizer que é uma classificativa excepcional, porque sobe de um lado e desce do outro, praticamente. Há travões que resistem. Com a mesma quilometragem. Tem que resistir, se não resistir não há nada feito. Exatamente. Alexandre, eu tinha um colega de trabalho que me disse, estávamos a falar de rallies, ele disse-me que ver os rallies sem minis era como o Alexandre Camacho estar com um carro sem combustível. Isso, acho que isto é verdade. Já alguma vez esteve do outro lado? Já estive do outro lado. Com minis ou sem minis? Com uma mini. Não, já estive do outro lado e sim, percebe-se. É calor, normalmente, está quente. Portanto, para refrescar, cai sempre bem uma mini. Uma ou duas. Desde que não se conduza. Desde que não se conduza. Alexandre, nós damos por terminado aqui a nossa entrevista. Agradecer desde já ter vindo e ter passado até aqui uma boa mensagem de tranquilidade e de, ao mesmo tempo, exigência no trabalho. É um campeão, de facto. Muito obrigado. E para terminarmos, laranja a laranja enche a galinha o papo. Boa Páscoa.